Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos, mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e borracha, o livro de história de vocês e o caderno. Hoje nós iremos falar sobre o neocolonialismo. Denomina-se neocolonialismo o processo de dominação política e econômica instituído pelas potências capitalistas emergentes: Reino Unido, Arábia, Bélgica, Estados Unidos, Prússia, França e Itália, sobre a África, Ásia e Oceania, e ao longo do século XIX e início do século XX. Ao mesmo tempo que o capitalismo industrial foi desbaratado pelo capitalismo financeiro, teremos na Europa e nos Estados Unidos um crescimento muito grande da indústria, o qual gerou um excedente de produção sem precedentes. Dessa forma, o aumento dos parques industriais e a capitalização fizeram com que aquelas potências buscassem um alargamento de seus mercados e procurassem matéria-prima disponíveis a baixo custo e, por esse motivo, almejavam fazer das áreas dominadas em grandes mercados de consumo de seus produtos industrializados e, ao mesmo tempo, polos de fornecimento de matéria-prima. Não obstante, a colonização avivava a economia das metrópoles, como carvão, ferro e petróleo. Produtos alimentícios carentes na Europa, onde surgira o argumento civilizacionista, que se deve levar o progresso da ciência e da tecnologia ao mundo. Note que era reforçado pela teoria do darwinismo social de Herbert Spencer, segundo o qual a Europa representava o auge do desenvolvimento das sociedades humanas. Em compensação, a África e a Ásia eram consideradas como sociedades incivilizadas. O neocolonialismo mundial. Dentre os países que se lançaram à conquista neocolonialista, o mais bem-sucedido fora a Inglaterra, a qual foi capaz de fundar um verdadeiro império colonial. Sem espanto, com a industrialização inglesa, no século XVIII, grandes empresas se constituíram e monopolizaram a produção. Como resultado, todo o continente africano foi conquistado, exceto a Etiópia e a Libéria. Na Ásia, apesar de toda resistência, não foi diferente. A abertura dos mercados chineses teve seu início com a Guerra do Ópio e terminou com o Tratado de Pequim, responsável por abrir 11 outros chineses, bem como aumentar as vantagens dos comerciantes estrangeiros. O Japão, ele impediu durante séculos a presença estrangeira em seus territórios. Contudo, na segunda metade do século XIX, as tropas dos Estados Unidos forçam a abertura econômica japonesa, tal qual ocorrera no caso chinês. Por fim, somente no século XX que as colônias conseguiram suas independências, algumas ainda na década de 1970. Em todas estas ex-colônias encontramos sérios problemas sociais e econômicos. O imperialismo, a ideia do imperialismo é um povo ou nação que domina outro território. Existiu desde os tempos mais remotos. Desde a antiguidade, as civilizações com mais recursos buscavam invadir terras alheias a fim de garantirem mão de obra, matéria-prima e passagem para seus exércitos. Podemos citar o Império Egípcio e o Império Romano como exemplos. Os países industriais europeus, como Inglaterra, França e Império Alemão, voltaram seus olhos para o continente africano e asiático no século XIX. Para isso, mobilizaram um grande número de pessoas e recursos a fim de garantir seu domínio nesses territórios. A partilha da África foi assegurada na Conferência de Berlim, enquanto várias regiões da Ásia já haviam sido repartidas entre Inglaterra, França e Holanda. O imperialismo na África foi um impulso neocolonialista que resultou na colonização do continente africano por parte dos europeus. A colonização implantou mecanismos de exploração intensa do continente africano e esse processo gerou inúmeras consequências para a África que são sentidas até hoje.
O termo corrida da África se refere à ocupação desenfreada que o continente sofreu a partir principalmente da segunda metade do século XIX. As potências europeias passaram a promover a ocupação do continente de maneira sistemática, com esse processo alcançando o ápice durante a Conferência de Berlim, realizada em 1842 e 1885. Realizada em 1884 e 1885. Durante esse processo de conquista, os países europeus justificavam sua ação por meio de um discurso civilizatório. Eles alegavam que a dominação do continente africano visava levar um modo de vida desenvolvido do continente, do Ocidente, com o advento das tecnologias que haviam surgido. Além desse argumento, os europeus utilizaram a difusão do cristianismo como pretexto. No entanto, essas justificativas foram utilizadas para esconder o real interesse puramente econômico na região. O darwinismo social. O século XIX ele foi marcado pelo desenvolvimento dos conhecimentos científicos. A busca por novas tecnologias, alavancadas pela Revolução Industrial, fez com que os estudiosos se multiplicassem nas mais variadas áreas de conhecimento. Nessa época, várias academias e associações voltadas para o progresso da ciência reconheciam a figura dos cientistas e colocavam os mesmos como importantes agentes de transformação social. No entanto, em 1859, um estudioso chamado Charles Darwin transformou uma longa caminhada de viagens, anotações e análise num livro que se chama A Origem das Espécies. Nas páginas daquela obra revolucionária nascia a teoria evolutiva, o mais novo progresso galgado pela ciência da época. Negando as justificativas religiosas vigentes, Darwin apontou que a constituição dos seres vivos é fruto de um longo e ininterrupto processo de transformação e adaptação do ambiente. O darwinismo social ele criou métodos de compreensão da cultura impregnada de equívocos e preconceitos. Na verdade, ao falar de evolução, Darwin não trabalhava com uma teoria vinculada ao choque binário entre superioridade e inferioridade, sendo uma experiência dinâmica. A evolução darwiniana acreditava que as características que determinavam a superioridade de uma espécie poderia não ter serventia alguma em outros ambientes prováveis. Ok, galera? Se vocês quiserem rever as nossas aulas, acesse nosso site www.escolapequenospassos.com.br e você terá acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, ok? Eu desejo a vocês um bom dia de estudos e até a próxima aula.